Senhor, nessa manhã nós bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Pai, por tua bondade, misericórdia, fidelidade. Todas as canções que nós entoamos foram para homenagear o Senhor. O desejo do nosso coração é que o Senhor tenha se alegrado com cada uma delas. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso país, a nossa nação em tuas mãos. Nós cremos, Senhor, que no final das contas, quem reina sobre tudo e todos é Jesus Cristo. E é por isso que nós descansamos diante do Senhor quanto aos poderes que serão constituídos nesse mundo. Nós pedimos que o Senhor faça a tua vontade nesse dia, levantando todos aqueles que o Senhor deseja que fiquem sob a liderança dessa nação. E nós, Senhor, continuamos a desejar e ansiar de todo o nosso coração que um dia, o mais rápido possível, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores venha governar esse mundo. É a Ele que nós amamos e aguardamos com toda a alegria. Pai Santo, nesse momento, rogamos que o Senhor abra os nossos corações, destampe os nossos ouvidos, retire todas as limitações para que nós acolhamos a Tua palavra com alegria. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 7. Vamos lá? Para quem está vindo pela primeira vez, nos nossos cultos pela manhã, nós estamos estudando essa epístola. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. Algumas vezes o apóstolo Paulo trata-se de questões muito profundas, muito espirituais. Em outros momentos, ele trata de assuntos comuns, assuntos práticos. E é o caso aqui do capítulo 7. Ele vem falando a respeito de celibato, sexualidade, casamento, divórcio, viuvez. Todos aqueles assuntos que de alguma maneira impactam a vida dos crentes. Até o capítulo 6, ele veio trazendo diversas exortações com o fim de corrigir certos pecados da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Muito complicada. Talvez a igreja mais complicada do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo destinou 6 capítulos para confrontar aqueles irmãos concernente a certos pecados, pecados terríveis que eles estavam cometendo no ambiente da igreja. A partir do capítulo 7, ele começa a responder perguntas. Os irmãos haviam enviado a ele uma carta, e nessa carta eles indagavam o apóstolo Paulo a respeito de certos assuntos, e ele agora vem respondendo a cada um dessas questões. Os irmãos podem ver a ideia dessa carta no primeiro versículo do capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes. Veja que ele introduz essa sessão dessa maneira. Então, há uma série de perguntas que ele recebeu e agora ele vem respondendo a cada uma delas. Eu disse para os irmãos que nós não temos essas perguntas declaradas de forma explícita no texto. Então, nós podemos saber pelas respostas quais foram as perguntas feitas, né? Eu disse para os irmãos que é como aquele exercício do telefone, que você vê alguém conversando e pela resposta que a pessoa está dando aqui, você está ouvindo, você tem a ideia do que o outro do outro lado está perguntando. Então a gente tem que fazer esse exercício, a partir das respostas do apóstolo Paulo, inferir quais foram as perguntas feitas pelos coríntios. Então nós já vimos algumas dessas perguntas e hoje nós vamos ver o apóstolo Paulo respondendo aos casados, cristãos casados, e aos cristãos que foram abandonados pelo cônjuge. Então ele vai tratar com essas duas pessoas. Provavelmente haviam grupos assim na igreja de Corinto, e eles endereçaram algumas perguntas a respeito da condição deles para o apóstolo Paulo, e ele vem respondendo então. Então, irmãos, nós vamos olhando o texto à medida que eu vou expondo, tá bom? Nós não vamos ler a passagem toda como fazemos normalmente, mas eu vou aqui aos poucos com os irmãos, olhando de perto o que o apóstolo Paulo vem dizendo. Então, nos versos 10 e 11, o apóstolo Paulo está tratando com casais casados convertidos. A pergunta que nós depreendemos pela resposta do apóstolo Paulo é essa:
eu devo me divorciar do meu cônjuge cristão para me dedicar mais a Deus? Então, essa é a pergunta que o apóstolo Paulo está respondendo. Então, as pessoas haviam levantado essa questão. Paulo, é correto eu me separar do meu cônjuge para eu me consagrar melhor, para eu servir a Deus de uma forma desimpedida? O meu casamento me parece, Paulo, que está colocando certas barreiras que me impedem de servir a Deus de um modo mais desimpedido. Eu devo me separar do meu cônjuge para me consagrar exclusivamente ao Senhor? Veja que essa pergunta é pressuposta por essa resposta do verso 10 e 11. Leia comigo. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, aqui, como eu disse, irmãos, ele está se dirigindo a casais convertidos. Como é que nós sabemos disso? Como é que nós sabemos que o tema aqui é casamento entre crentes? Porque somente a partir do versículo 12, ele vai começar a falar entre pessoas que vivem de casamento misto. Uma pessoa crente casado com um não crente. Então, aqui ele está falando de pessoas que eram casadas e eram irmãos na fé. E por que os divórcios estavam ocorrendo? Para a gente, irmãos, é uma coisa muito estranha uma pessoa achar que o casamento, você ser casado com uma pessoa de Deus, pode impedir você de servir melhor ao Senhor. Para a gente entender isso, nós temos que olhar essa questão dentro da mentalidade da época. No primeiro século, havia um tipo de mentalidade, irmãos, que considerava o mundo físico como sendo inferior e o mundo espiritual como sendo superior. Essa mentalidade, para quem estudou isso na faculdade, é chamada de platonismo, por causa de Platão. Então havia uma separação de duas realidades, o mundo físico das experiências, e esse mundo era considerado inferior, indesejável, e que a pessoa deveria fazer tudo para se libertar desse mundo sensorial, para se conectar àquelas realidades eternas e espirituais. A grosso modo seria isso. Essa mentalidade havia penetrado na igreja. Então, esses crentes, eles consideravam que todo tipo de experiência física, de um modo geral, era ruim, era inferior, prejudicava a vida espiritual. Então, por exemplo, você ser casado, você está ali todo o tempo tocando na pessoa, a pessoa tocando em você, vocês estão dormindo juntos, gerando filhos. Para eles, isso era um modo de vida inferior. E o estado de ser solteiro, se abstendo de qualquer contato físico com o sexo oposto, era considerado uma forma de vida superior. Então, por causa dessa mentalidade, alguns crentes estavam considerando a hipótese de abandonar o cônjuge para viver uma vida de celibato e então experimentar uma santidade mais plena, mais grandiosa, mais profunda. Então, por isso essa questão. Aí qual é a resposta do apóstolo Paulo para esses casais? Nós lemos aí. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. O que ele quer dizer com essa ideia, irmãos? Que é o Senhor quem ordena, não ele. Ele está dizendo que o Senhor Jesus já havia se pronunciado a respeito dessa questão. O Senhor Jesus já tinha dado um mandamento a respeito desse assunto. Nós estudamos durante 2 semanas o ensino do Senhor Jesus a respeito do casamento e do divórcio. Nós vimos 2 mensagens, nós dedicamos a isso. O Jesus relembrou indiretamente que Deus odeia o divórcio e ele chamou os seus ouvintes lá para Gênesis 2:24, que diz lá, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne, e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então nós vimos, o casamento, primeiro, é uma união inquebrável. O homem se unirá à sua mulher. O casamento é uma conexão indivisível. Os dois se tornarão uma só carne. E o casamento é uma obra de Deus. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Esse foi o ensino de Jesus. E o divórcio, o Senhor Jesus acrescentou que era simplesmente resultado da dureza de coração. Então o apóstolo Paulo, quando diz aqui, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor,
Ele está falando, o Senhor Jesus já falou sobre isso. Então está lá em Mateus 5,32, Mateus 19,9, Marcos capítulo 10. Jesus já se pronunciou a respeito desse assunto. Então Paulo aqui está citando o Senhor Jesus e o que ele diz para os casais casados que queriam se divorciar para viver uma vida de celibato e consagrarem-se ainda mais ao Senhor. Ele diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então não deve haver divórcio, não deve haver separação, não deve haver a quebra da união matrimonial em nome de viver uma vida de solteirice para se consagrar mais ao Senhor. Então Paulo diz, não cabe muita resposta sobre isso, o Senhor Jesus já falou a respeito desse assunto. Agora, irmãos, imaginem, tá, alguém aqui levantando a mão meio timidamente, assim, dizendo, mas Paulo, eu já me divorciei. Então a tua carta aqui chegou tarde demais, eu já divorciei. O que é que eu faço agora? Eu já me divorciei. Eu já estou vivendo nessa condição de celibato para me dedicar mais ao Senhor. O que é que eu faço agora? Aí no verso 11, ele se dirige a essas pessoas. Se, porém, ela vier a separar-se. Aqui, irmãos, a forma como está construída na nossa tradução é como se Paulo estivesse falando de uma hipótese futura. Mas, na verdade, na língua original, o verbo separar aqui está no pretérito. Então, a leitura seria assim. Se, porém, ela já se separou, tá? Essa seria a leitura precisa. Se ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Então, para essas pessoas que já haviam se divorciado, Paulo apresenta duas saídas, duas opções. A primeira é a reconciliação. Então, vai lá reatar o seu casamento com o cônjuge que você abandonou. Se arrependa, peça perdão, vá lá e reconstrua a sua família. A segunda opção é o celibato, é manter-se no celibato. Esse ensino aqui, irmãos, reflete aquilo que Jesus falou em Mateus 9, aquele que se fez eunuco por causa do reino de Deus. Lembra que nós estudamos essa passagem? Jesus falou que há aqueles que nascem eunucos, há aqueles que os homens fizeram eunucos, isto é, os castrados, eu expliquei isso para vocês. E terceiro, há aqueles que a si mesmo fizeram-se eunucos por causa do reino de Deus. Então, algumas pessoas que entenderam que era melhor permanecer na condição que estavam para servirem mais o Senhor. Então, o apóstolo Paulo está basicamente fazendo uma alusão a esse ensino. Então, se você quer de fato manter-se separado, se você já se divorciou, então se você não deve se casar novamente. Ou você reata com seu antigo cônjuge, ou você permanece como está, se tornando um eunuco por causa do reino de Deus. Ele termina, irmãos, o versículo 11, falando que o marido não se aparte de sua mulher. Lembra que a palavra apartar aqui é divórcio. Então, uma coisa importante é que o apóstolo Paulo está tratando homens e mulheres como iguais aqui. Homens e mulheres como iguais. Então, ele está tratando ambos com os mesmos deveres diante do Senhor Jesus. O de manter o casamento, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso vale tanto para os homens, quanto também para as mulheres. Só uma explicação adicional aqui, irmãos. Lembrem que o apóstolo Paulo não está falando aqui a respeito de adultério. Nós estudamos isso aqui durante 2 semanas. O ensino, nós vimos lá, que no caso de adultério, o divórcio seria legítimo e possibilitava um novo casamento para a parte ofendida. Nós estudamos isso longamente, mas não é o caso do que Paulo está falando aqui. O contexto, como eu já disse, é o de divórcio entre cônjuges cristãos para se dedicarem ainda mais ao Senhor. Então, Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, afirma que não deve haver separação, mas que caso já tenha ocorrido, a saída é a reconciliação ou o celibato. Essas são as únicas opções para quem está nessa condição. Então, aqui nós temos, irmãos, a primeira resposta do apóstolo Paulo à indagação da igreja de Corinto. Devo me divorciar do meu cônjuge para me dedicar mais a Deus? Resposta: não. Ser casado não impede a sua dedicação ao Senhor.
Segunda questão. Devo me separar do meu cônjuge não cristão? Então aqui agora ele não está mais respondendo a casais casados dentro da mesma fé, mas casais casados com fés diferentes. Então, a pergunta, a questão que está por detrás aqui seria isso. Eu ser casado com uma pessoa não convertida não prejudicaria a minha espiritualidade? Ter intimidade conjugal com uma pessoa não convertida não seria uma forma de impureza? Os meus filhos não seriam impuros aos olhos de Deus? Então, essas perguntas, irmãos, elas estão pressupostas aqui. Aqui, irmãos, como eu disse, Paulo está se dirigindo às pessoas de casamento misto, mas cabe uma explicação. Ele não está falando de pessoas que se converteram e que depois de convertidas se casaram com alguém não convertido. Não é esse o caso. Ele está falando de pessoas que se casaram quando ainda eram incrédulas e que em algum momento uma das partes se converteu. Tá? Lembre-se que a Bíblia proíbe o casamento misto na Bíblia. A Bíblia proíbe diretamente o casamento de uma pessoa convertida com uma pessoa não convertida. Olha o versículo 39, só para não deixar dúvidas aí para os irmãos. Capítulo 7, versículo 39, ele diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então é livre para casar com quem quiser. Parece que é uma autorização para se casar com qualquer pessoa, mas Paulo esclarece: mas somente no Senhor. Então o que é que significa casar-se no Senhor? Significa casar com alguém que tem a mesma fé. Significa uma pessoa que tem a mesma confissão, que ela também pertence a Cristo, que ela também é convertida. Então a Bíblia deixa isso muito claro. Então, só para não deixar nenhuma dúvida aqui, Paulo está falando de duas pessoas que se casaram ainda na época da incredulidade, mas em um certo momento uma das partes se converteu. E essa parte convertida agora está em dúvida. Eu devo permanecer casado? Esse relacionamento que eu tenho com essa pessoa não vai me tornar alguém impuro? Então Paulo vai tratar dessa questão aqui. Então vamos lá, irmãos. Verso 12 e 13, acompanhem comigo aí. Ele diz assim: aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, qual é a orientação do apóstolo Paulo? Ele diz: os cristãos casados não devem abandonar o cônjuge não convertido. Aqui, irmãos, vocês devem ter notado que ele disse assim no início do versículo: aos mais digo eu, não o Senhor. Por que ele fala assim? Na outra ele disse que foi o Senhor que disse. Agora ele está dizendo que ele é quem está falando. Irmãos, essa questão de casamentos mistos, ela não existia na época em que o Senhor Jesus falou. Essa questão de casamentos mistos, ela surgiu quando o evangelho se espalhou entre os gentios. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que quem está falando é ele, não o Senhor, não é uma forma de dizer que o que ele está falando é menos importante ou que ele só está dando uma mera opinião. Não, ele fala com autoridade apostólica. Os ensinos do apóstolo Paulo são de origem divina. Deus falou através dos apóstolos. O Senhor Jesus continuou falando através dos seus escolhidos depois da sua partida. Então o ensino dele é: não se apartem. O Senhor Jesus não deu nenhum ensino sobre esse assunto, mas eu estou falando a vocês com autoridade apostólica. O homem cristão não deve deixar a sua mulher incrédula. A mulher cristã não deve abandonar o seu marido incrédulo. Aqui eu quero novamente ressaltar, irmãos, que Paulo está tratando homem e mulher como igual. Vocês estão percebendo isso? Sabe por que isso é importante? Porque, primeiro, nos tempos do Novo Testamento, as mulheres não tinham nenhum tipo de direito social e jurídico. As mulheres não tinham. Os únicos que tinham direitos sociais e jurídicos eram os homens. E o apóstolo Paulo aqui está quebrando uma convenção da época. Esse ensino aqui, irmãos, para os tempos do Novo Testamento, é altamente revolucionário. O apóstolo Paulo colocando homens e mulheres como em situações iguais na hora de tomar decisões. Então eu estou ressaltando isso
Porque muitas pessoas, principalmente oriundos da teologia feminista, dizem que o apóstolo Paulo era um machista. Então, quem fala isso não entende nem de teologia e muito menos do apóstolo Paulo. Porque ele sempre retrata homem e mulher como sendo iguais, ambos como tendo os mesmos deveres e os mesmos privilégios. Bom, mas o ensino dele é: se a parte não convertida deseja manter o casamento, o cônjuge convertido de modo algum deve abandoná-lo. Então esse é o ensino dele aqui, basicamente. Agora, imagina novamente lá, aquela mãozinha se levantando e dizendo: certo, Paulo, mas essa convivência com esse cônjuge não convertido não vai me prejudicar espiritualmente? Isso não vai me afligir na alma? Os filhos que serão gerados dessa união, eles não podem ser impuros, já que eu estou me deitando e formando filhos com uma pessoa que não é de Deus? Então, a partir do versículo 14, ele começa a responder a isso. Veja o que ele diz aqui. Primeiro, versículo 14, a primeira parte, ele fala: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Então ele diz: não tem impureza. Não há impureza no fato de você conviver com uma pessoa não convertida. Na verdade, o não convertido é santificado pela parte convertida. Uma grande dúvida que tem aqui, irmãos, é o significado dessa palavrinha santo. Então, o que significa santo? Significa que o não convertido está salvo por tabela, né? Salvei, estou salvo, aí meu cônjuge está comigo, estou colado em você, né? Estou na sua sombra aqui. Não é essa a ideia, tá? A palavra santo, ela é empregada no seu conceito geral aqui. Não naquele sentido do aperfeiçoamento espiritual após a conversão. A palavra santo aqui tem o sentido de distinto, abençoado. Deixa eu me dar um exemplo do Antigo Testamento que talvez vai clarear a mente de vocês. Lá em Gênesis 18, vocês devem se lembrar daquela conversa que Deus teve com Abraão sobre Sodoma. E Abraão estava intercedendo por aquela cidade. Ele começou perguntando: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade? Deus diz: poupa. E se for 40? Também poupa. Aí acho que Abraão contou e disse: 40 não tem. Senhor, 30. Deus diz: 30, tá bom. E aí vai. Chegou ao ponto de 10. Abraão quase pedindo perdão, pelo amor de Deus, para o raio não cair na cabeça dele, né? Pela última vez, Senhor, se tiver 10, Deus disse: se tiver 10, eu poupo aquela cidade. Então a ideia, irmãos, é que Sodoma, apesar de toda a maldade, imoralidade, desprezo contra Deus, ela seria abençoada com a sua existência se houvesse pelo menos 10 justos ali. Os 10 justos seriam suficientes para o Senhor estender a sua misericórdia para aquela nação inteira. Então, é mais ou menos esse sentido. Vocês lembram também, em Gênesis 39, o que aconteceu na casa de Potifar por causa da presença de José. A Bíblia diz que o fato de José estar na casa de um homem ímpio, pagão, o Senhor trouxe bênçãos para aquela casa. Então, o sentido, irmãos, é esse. O marido descrente, ele é abençoado. O marido descrente, ele é tratado com um grau de misericórdia, com um grau de favor incomum por causa da presença de uma parte convertida. Alguns gostam de chamar isso aqui de santificação matrimonial. Isto é, o cônjuge crente, ele tem uma influência santificante sobre aquele lar. Aquela família, ela está debaixo da bênção do Senhor, simplesmente pela existência de um justo naquela casa. E o apóstolo Paulo, irmãos, acrescenta que essa graça santificante, ela se estende aos filhos. Veja lá no versículo 14, a última frase do verso 14, ele diz: doutra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Isto é, o fruto dessa união, os filhos, não é um fruto podre. É um fruto abençoado. Eles não são impuros, eles não são amaldiçoados, mas eles desfrutam de certas bênçãos divinas por causa da fé daquele pai, por causa da devoção daquela mãe. Então a casa inteira é abençoada. Isso é uma coisa simplesmente, irmãos, espetacular.
Então a resposta do apóstolo Paulo é: não se separem do cônjuge não convertido. Essa convivência não vai prejudicar a sua vida com Deus. Não tenham medo de gerar filhos. Tanto o seu cônjuge quanto os seus filhos, eles são abençoados por causa da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Verso 15 a 17, irmãos, nós temos a terceira questão, que é praticamente uma continuidade dessa. A questão é essa: se o meu cônjuge não convertido quiser divórcio, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? Então aqui ainda é a situação do casamento misto, mas agora é a parte não convertida que quer colocar fim ao matrimônio. Então Paulo responde a essa questão. Vamos lá. Versículo 15, ele começa a dizer: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Irmãos, essa situação de o cônjuge não convertido abandonar o convertido era muito comum na época da igreja primitiva. Basta vocês considerarem as seguintes situações. Imagine uma mulher judia se convertendo a Cristo, sendo casada com um fariseu. Um homem que precisava daquela vida ilibada, que tinha um status social elevadíssimo. Então seria um constrangimento para aquele homem manter aquele casamento. Ou um gentil, um não-judeu, recém-convertido, mas casado com uma sacerdotisa pagã. Então, seria um constrangimento para aquela mulher, uma diluição da sua posição social manter aquele casamento. Fora isso, irmãos, haviam muitas mentiras propagadas contra a fé cristã. De que os nossos irmãos eram canibais. Hoje nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. E os detratores da fé cristã, eles diziam que a ceia do Senhor era um ritual de canibalismo. Eles bebiam sangue, eles comem carne, eles matam bebês. A cerimônia do ósculo santo era tido como rituais de promiscuidade. Na igreja primitiva, os crentes se cumprimentavam com o ósculo santo, homens e mulheres. Por volta ali do século 7, se não falha aqui a memória, essa cerimônia ela foi retirada da fé cristã por razões muito óbvias, não precisa nem de explicação. Alguns irmãos começaram a meio que se aproveitar dessa cerimônia. Então, mas havia ainda na igreja primitiva esse ritual do ósculo santo. Então imagina lá os tipos de calúnia que se levantavam contra a moralidade das mulheres cristãs que ficavam beijando outros homens em cerimônias imorais e esse tipo de coisa. Então, o cônjuge descrente, ele podia acreditar nessas mentiras ou ver no próprio cônjuge crente uma ameaça para o seu status social. Uma mulher crente, por exemplo, casado com um alto oficial do Império Romano, para ele seria um constrangimento. Então, houveram muitos divórcios de pessoas não convertidas por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu suspeito que o apóstolo Paulo, inclusive, tenha sido uma dessas vítimas, que a esposa dele teria abandonado ele depois que ele creu no Senhor Jesus. Então, o que ele diz para essas pessoas? Ele fala: se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Então, se o cônjuge quiser ir embora, se o cônjuge quiser divórcio, não impeça. Não impeça. Não fique brigando por isso. Não fique lá segurando o crente, ou aquele cônjuge a todo custo. Não, nós somos uma só carne, vamos manter a nossa família. O apóstolo Paulo diz: não fique brigando por isso. Em seguida, irmãos, ele explica a condição daquele crente que foi abandonado. Veja em que condição ele vai se encontrar a partir de então. Ele fala assim: em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, o cristão fica livre. Ele não está mais sob servidão. Ele está livre daquele casamento. Aqui, irmãos, é mais uma situação de divórcio lícito, tá bom? Nós falamos que na Bíblia existem divórcios lícitos e divórcios ilícitos.
Jesus falou que divórcios ilícitos ocorrem por causa da dureza do coração, não é isso? Aqui não há nenhuma reprovação. Vocês estão vendo alguma reprovação? Há alguma crítica da parte do apóstolo Paulo para a parte convertida? Não há nenhuma crítica, não há nenhuma reprovação, não há nenhuma repreensão. Ele não está tratando como pecado, ele simplesmente está falando, você deve ser a parte passiva na questão. Então, Deus chamou você à paz, não fique lutando por esse casamento. Esse casamento acabou, você não está mais debaixo da sujeição dele. Isto é, você não tem mais deveres conjugais. Os laços que uniam vocês, eles simplesmente foram rompidos. Então ele diz, Deus vos chamou à paz. A ideia, irmãos, aqui é, você não deve ficar brigando. Se o descrente já manifestou o interesse de acabar, você não deve se agarrar àquele casamento como se ele não pudesse terminar de maneira nenhuma. É claro, irmãos, que isso não significa que o crente não vai fazer nenhum esforço pela reconciliação, mas o ponto aqui do apóstolo Paulo é que há limites para isso. Pois bem, agora, imagina lá novamente a pessoa levantando a mão e acrescentando mais uma pergunta. Mas Paulo, você não acha que eu deveria manter o meu casamento para lutar pela conversão do meu cônjuge? Então não é porque eu estou querendo aquela pessoa a todo custo, eu estou pensando na alma dela. Eu quero batalhar pela conversão, vou ficar de joelhos ali, clamando ao Senhor pelo arrependimento, pela fé. Talvez se eu me distanciar dessa pessoa, a única conexão que ela tem com a fé cristã vai ser perdida de uma vez por todas. Paulo trata dessa questão no verso 16. Veja aí, ele diz assim: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Qual é a resposta, irmãos, que está pressuposta nessas duas perguntas de Paulo? A resposta é simples. Deixe o seu cônjuge ir, porque você não sabe se ele vai se converter ou não vai se converter. Você não sabe disso. Quem salva, meus irmãos, é Deus. É obra do Espírito Santo. O cônjuge crente, ele não tem a missão de converter a pessoa com quem se casou. Isso pertence aos desígnios de Deus. Por isso que ele diz assim, Deus quer a paz. Deus quer que haja paz nessa questão. Então, ficar lutando para manter um casamento, quando o cônjuge já tomou a decisão deliberada de acabar com aquele matrimônio, isso só vai aumentar a tensão e a hostilidade. Deus não quer que uma família seja sustentada nessas bases. Então, em síntese, Paulo está dizendo, se o cônjuge está decidido a se divorciar, que se divorcie. Doravante, dali para frente, vocês estarão livres desse casamento e não fiquem insistindo nessa relação sob a alegação de que vocês estão lutando pela conversão do cônjuge. No final das contas, a vontade de Deus é a paz nessa questão. Então, irmãos, aqui nós temos a exposição do texto. Eu quero acrescentar duas problemáticas adicionais e depois eu vou partir para as minhas conclusões, tá? Então tem algumas questões que a gente precisa tratar que ainda estão embutidas aqui. Primeiro, esse abandono do lar por parte do descrente possibilita recasamento? Eu creio que sim, pelas seguintes razões. A primeira é que Deus proíbe o recasamento em caso de divórcio ilegítimo. Versículo 11, nós vimos um caso de divórcio ilegítimo. O cônjuge se separou do outro cônjuge crente para poder se dedicar a Deus. Então lá Deus deixou muito claro. Ou você fica como está, no celibato, ou você se reconcilia. Se casa com o seu cônjuge, retoma o seu casamento. Não tem outra opção. Então, irmãos, quando é divórcio ilegítimo, o recasamento é proibido. Paulo deixou isso claro. E quando Deus proíbe o recasamento, ele deixa claro, como nós lemos lá em Mateus 19. Segundo ponto é que o apóstolo Paulo, ele não era contra todo tipo de recasamento. Eu mostrei isso para os irmãos na última pregação, nos versos 27 e 28. Eu quero ler com os irmãos lá, só para a gente reafirmar o que nós falamos anteriormente. Verso 27, nós lemos assim: estás casado? Não procures separar-te. Separar-te aqui é o quê?
É divórcio, tá? Não tinha desquite, separação de corpos, era divórcio. Segunda pergunta dele: estás livre de mulher? Eu expliquei para os irmãos na última pregação que essa frase, estás livre de mulher, ela não é uma frase para os solteiros. A palavra que aparece aqui, livre, é o mesmo verbo separar da frase anterior. Então a leitura seria assim: estás casado? Não se divorcie. Estás divorciado? Não procures o casamento. E aí no versículo 28 ele diz: mas se te casares, com isto não pecas. Então o apóstolo Paulo, ele considerava a possibilidade de recasamento em certas questões. E aqui, irmãos, essa frase, mas se te casares, com isso não pecas, ela esclarece o contexto. O versículo que a gente está tratando está dentro desse contexto. Paulo aqui não está falando de recasamento em caso de infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal, ele já tratou, ele falou que Jesus já se pronunciou disso, a respeito desse assunto. O contexto aqui é justamente de pessoas que foram divorciadas, abandonadas pelo cônjuge descrente. Então eu acredito que verso 27 e 28 esclarece a questão que é levantada no versículo 15. Então espero que isso tenha ficado claro aí para os irmãos. Bom, uma outra questão também é que normalmente se pergunta, quando tratamos de texto assim, pastor, e em caso de violência doméstica? Então, como é que nós movimentamos as passagens bíblicas para construir um ensino bíblico, como a igreja deve proceder, ou como o casal, principalmente a mulher, que normalmente é vítima disso, né? Se bem que tem homem apanhando também hoje, né? Mas normalmente é a mulher que sofre mais com essa questão. Vocês estão rindo, mas eu já tratei disso pastoralmente, viu? Já tratei disso pastoralmente. A esposa deu uma surra no marido, e ela me ligou depois disso: pastor, eu dei uma surra no meu marido porque eu peguei ele vendo coisa errada na internet. E ele tá lá todo machucado em casa, eu quebrei o computador, celular, tudo, e eu tô ligando para o senhor para saber o que é que o senhor vai fazer comigo. E eu disse: nada. Fazer nada. É sério, moço. Quer ser pastor, viu? Quer ser pastor? Mas normalmente são as mulheres, não é? Que são mais vitimadas. Então, no caso de violência doméstica, em primeiro lugar, especialmente irmãs, mulheres cristãs, vocês devem buscar ajuda. Vocês devem buscar ajuda. Infelizmente, boa parte das mulheres passam por esse drama sozinhas. E elas não deveriam conceber isso. De modo geral, é sempre mais recomendado buscar a igreja antes de ir à autoridade civil. Mas em certos casos em que está acontecendo crime, a mulher cristã precisa denunciar ao poder civil e também à igreja de Deus. Porque quando acontece um crime, a pessoa criminosa, ela precisa responder diante das autoridades seculares que foram constituídas por Deus. Então não é só uma questão de dentro da igreja. Então ela vai ser tratada em duas instâncias. A instância divina, que é a igreja, e a instância humana, que é o poder constituído. Havendo arrependimento genuíno da parte do ofensor, é dever da parte ofendida perdoar e restaurar aquela relação. Mas aqui cabe uma explicação, é que evidentemente não é simplesmente a pessoa dizer eu estou arrependido, me desculpe, não é isso. Vai precisar de acompanhamento espiritual do pastor, de conselheiros bíblicos e também da cobertura espiritual da igreja. Se o cônjuge agressor for da igreja local, membro da igreja local, os líderes da igreja devem aplicar a ele o rito de Mateus 18, 15 a 18. Uma conversa pessoal para exortação, depois 2 pessoas, depois 3 pessoas. E se aquela pessoa insistir em não se arrepender, ele deverá ser tratado como incrédulo, ser expulso da igreja. Nós falamos sobre isso em mensagens anteriores. Então aquela pessoa, ela é expulsa da igreja, ela está agindo como descrente, ela agrediu uma serva do Senhor e não se arrepende. Essa pessoa é expulsa da igreja, ela é proibida de entrar na igreja, tá? Expulsar da igreja não é só retirar do hall de membros, é proibir de entrar dentro da igreja. Essa pessoa, a igreja corta a comunhão com ela, por causa desse tipo de pecado.
Então, irmãos, esse é o princípio geral. Alguns poderiam perguntar, mas pastor, vai incluir recasamento? Não vai? Irmãos, essas situações, elas precisam ser avaliadas individualmente. Normalmente, casos de violência doméstica vêm acompanhados de adultério, vêm acompanhados de abandono do lar. Então, cada situação precisa individualmente ser avaliada. Mas os princípios são esses. A pessoa deve buscar ajuda. A pessoa deve denunciar ao poder público e deve também denunciar à igreja de Deus. E a igreja de Deus vai tomar partido pela parte que foi ofendida e vai aplicar a disciplina eclesiástica sobre aquela pessoa que não se arrepende. Então, essas seriam as questões mais espinhosas concernentes a esse assunto. Nós sempre oramos ao Senhor pedindo que a igreja de Deus não seja esse ambiente. Mas, infelizmente, às vezes essas coisas acontecem. Irmãos, partindo aqui para as minhas palavras finais, para depois a gente orar. Então, em primeiro lugar, eu queria me dirigir a você que não é convertido, mas que é casado com alguém que é de Jesus. Será que tem alguém no nosso meio ouvindo essa pregação hoje? O Senhor sabe. Mas eu queria me dirigir a você dizendo que você é uma pessoa privilegiada. Você é uma pessoa abençoada. O fato de você ser casado com uma pessoa que é de Deus faz de você participante das bênçãos que Deus derrama sobre essa pessoa. É fácil você entender essa dinâmica. Imagina que você é casado, vocês são pobres, um casal pobre, e de repente o seu cônjuge recebe uma herança milionária. Você vai ser beneficiado por aquilo? Mesmo que tenha vindo apenas no nome do seu cônjuge, você vai ser beneficiado com aquela herança? É claro que vai. Pois bem, o seu cônjuge recebeu a melhor e a maior de todas as heranças, a vida eterna. E você é abençoado, porque o seu cônjuge tem vida eterna. O seu cônjuge é habitado pelo Espírito Santo. O seu cônjuge é protegido por Deus. Há uma graça matrimonial que Deus derrama sobre você por causa do seu cônjuge. E isso, irmãos, é simplesmente fantástico. Agradeça a Deus por isso. Vocês que estão aqui, que são filhos, que ainda não se converteram a Jesus, mas que têm um pai, uma mãe, ou seus pais são crentes, saibam disso. Vocês são abençoados por causa da fé dos seus pais. Deus olha para vocês com um certo favor incomum por causa da fé, do amor, da devoção que os seus pais têm a Deus. Então isso é maravilhoso. Agora, sabe o que seria ainda mais maravilhoso? É se essa graça matrimonial lhe conduzisse à graça salvadora. Aí seria simplesmente perfeito. Essa graça que salva, que perdoa, que faz você nascer de novo. Aliás, essa graça, eu vou te dizendo de antemão, seu cônjuge não pode transmitir para você. Essa você mesmo precisa se apropriar dela. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus morreu como pagamento por suas transgressões. E se você fizer isso, o seu lar será ainda mais abençoado. Então venha a Jesus hoje. Venha até Jesus. Senhor, eu quero participar dessa graça. Eu quero também ser objeto desse favor glorioso do Senhor, dessas bênçãos sem medidas. Eu quero ser abençoado pelo Senhor, não só de tabela pela fidelidade do meu cônjuge. Eu quero ser abençoado a partir do meu próprio relacionamento com o Senhor. Faça isso hoje. Creia em Jesus. E essa graça vai ser derramada de forma abundante na sua vida. Aí onde você está, você pode levar o seu pensamento para o alto e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio que Jesus Cristo morreu como um pagamento por mim. Segundo lugar, eu quero me dirigir aos crentes que estão passando por crises no casamento. Então, ficou muito claro, vocês viram pela leitura, que não é a vontade de Deus que haja divórcio. Deus não uniu casais fiéis, casais que conhecem o Senhor, para que eles rompam o matrimônio. Vocês foram remidos por Deus, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês são habitados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Deus deu tudo o que vocês precisam para se arrepender, para mudar a conduta, para ter um casamento frutífero, alegre e feliz.
A presença do Espírito Santo, irmãos, um dos efeitos da presença do Espírito Santo na família, em um casal, é a produção de uma unidade, de uma conexão profunda. Então, se de alguma maneira o fantasma do divórcio está rondando o seu casamento, é porque de alguma maneira há lugares dentro do seu casamento nos quais o Espírito Santo não está agindo. Então, o caminho não é o divórcio. A solução é o arrependimento. Meus irmãos, o casamento nas Sagradas Escrituras não é um contrato. Num contrato, quando uma das partes deixa de cumprir o seu dever, o acordo é desfeito. Mas o casamento não é assim. O matrimônio nas Sagradas Escrituras é uma aliança. Aí aqui eu levanto uma pergunta para vocês. Em uma aliança, quantas partes precisam estar comprometidas para que aquela relação continue? Apenas uma. Os dois não precisam estar comprometidos. Foi assim no caso de Deus com Israel. Deus fez uma aliança com Israel. Israel quebrou aquela aliança centenas de vezes, mas Deus manteve a sua palavra. Deus manteve a conexão com eles. E é assim também, irmãos, no relacionamento conosco. 2 Timóteo 2,13 diz: se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então, mesmo quando nós quebramos o nosso relacionamento com o Senhor ainda mantém a sua palavra, ele ainda mantém a conexão, a aliança conosco, a habitação do Espírito Santo. E esse modelo, irmãos, de aliança é o modelo para o nosso casamento. Então, se o seu casamento está em crise, para que ele melhore, não é preciso que haja compromisso de ambos. Não é necessário que os dois mudem. O ideal seria isso, evidentemente, mas não é necessário. Basta uma das partes melhorar. Basta uma das partes se comprometer com Deus. E o casamento, irmãos, já vai passar por mudanças. Diante disso, tome hoje uma santa decisão. Eu vou ser um cônjuge melhor. Eu vou confiar em Deus e eu vou servir o meu cônjuge. Eu vou abandonar todas as pretensões de tentar mudar o meu cônjuge, de tentar reformá-lo. Eu vou simplesmente deixar de agir na força do meu próprio braço. Eu vou me curvar diante do Senhor e vou fazer a minha parte com alegria e dedicação por amor ao Senhor. E você toma essa decisão e curva o seu joelho dizendo: Senhor, cuida de mim enquanto eu estou fazendo isso. Supra o meu coração. Resolva as minhas carências interiores. Cuida de todos os espaços que vão ficar abertos no meu coração para que eu faça isso de um modo completo, de um modo pleno, sem me tornar uma pessoa ressentida. Irmãos, esse é o caminho de Deus para os casais que estão em conflito. O caminho do homem é o divórcio. O homem busca o caminho fácil, é o caminho da desobediência. Mas o Senhor deseja que o seu povo permaneça casado. Aqui, aos maridos, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Essa é a vontade ideal do Senhor. E é essa que nós devemos buscar de todo o coração. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Ele restaure o seu casamento, que Ele te fortaleça, que Ele te dê esse poder espiritual de você encarar o seu casamento como uma aliança, mantendo o seu compromisso e fazendo a melhor parte para a glória de Deus. Quero também me dirigir a você, crente, que é casado com alguém que não se converteu. Então não perca a esperança. Essa santificação matrimonial que nós vimos aqui no texto pode ser o caminho para a conversão do seu cônjuge. Então mantenha a esperança em Deus, confie no Senhor, descanse nele e continue sendo luz na sua casa. Tá, isso se aplica a você que tem um cônjuge não convertido, que tem filhos não convertidos. Sempre que eu lembro de filhos não convertidos, eu gosto muito da história da conversão de Agostinho. Agostinho, durante muitos anos, ele viveu
no pecado e em todo tipo de promiscuidade, e a mãe dele, uma serva de Deus chamada Mônica, era uma mulher muito piedosa, e ela estava todos os dias na igreja chorando, derramando lágrimas por causa da situação da alma do seu filho. E uma vez o pastor dela, um grande homem de Deus chamado Ambrósio, disse para ela assim: Mônica, Deus jamais vai desprezar um filho que é objeto de tantas lágrimas. E Deus quebrantou o coração daquele homem e ele se tornou o maior de todos os pais da igreja. Lembre-se disso, a sua família é santificada por sua presença. Há uma graça especial de Deus sendo derramada no seu lar por causa da sua existência. Sobre essa questão do casamento, nessa última viagem que fiz, eu conheci um irmão, na verdade um irmão muito querido, me hospedei na casa dele. E ele me contou que, durante anos, ele foi casado com uma serva de Deus muito piedosa, e ele era um péssimo marido. Ele era um homem ímpio, descrente, que maltratava sua esposa e que vivia em todo tipo de pecado. E eles passaram por anos nessa situação, até o dia em que Deus, soberanamente, recolheu a esposa, levou a esposa desse homem para o lar celestial. E aquele homem, quando se viu sozinho, ele simplesmente caiu em desespero. E ele viajou para o exterior e começou a trabalhar, ele sendo médico, ele começou a trabalhar em instituições que cuidavam de pessoas em situação de sofrimento, catástrofes, tudo isso como se ele estivesse buscando uma espécie de redenção. E foi nesse processo tão dolorido que ele conheceu o Senhor Jesus Cristo e hoje ele é um missionário. Então é quase como se aquela semente da graça de Deus que chegou matrimonialmente na vida daquele homem por meio daquela serva de Deus tivesse frutificado só depois da partida dela. Então continue mantendo a sua esperança no Senhor. Quando chegar a hora que está escrita no calendário divino, essa semente vai frutificar. Por fim, deixe-me falar com você que é o único crente na sua casa, não só cônjuge, mas jovens, os jovens, os solteiros. Você é o único da sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos crentes são necessários para se constituir um lar cristão? Quantos? Quantos crentes precisam ter dentro de uma casa para que aquele lar seja considerado uma família de Deus? Pelo texto que nós lemos aqui, quantos? Um só. Então, sua casa é um lar cristão por causa da sua presença. Eu espero que Deus conforte o seu coração com essa verdade. Por mais disfuncional que seja a sua família. Eu tenho uma mãe incrédula, uma mãe viciada, o meu irmão é drogado, meu pai é feiticeiro, a minha família é toda errada, tudo quebrado. Todos os da sua casa são abençoados devido à sua presença. E o Senhor te colocou como coluna espiritual daquela família. A sua missão é de se colocar entre Deus e eles. Assim como Moisés fez. Lembra? Senhor, calma, Senhor, não destrói esse povo, Senhor. Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Tem paciência com eles, Senhor. A sua missão na sua família é essa. É você se colocar entre Deus e a sua família. Como sendo uma pessoa que está constantemente clamando pelo favor de Deus a eles e clamando para que o Senhor tenha misericórdia deles. Faça isso. E Deus vai abençoar a sua casa por seu intermédio. Irmãos, que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus habite ricamente o nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos. Que privilégio, Senhor, ler a tua palavra, considerar as verdades da tua lei, as implicações dela. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida, uma presença real, uma presença que não santifica apenas a nós mesmos, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Te agradecemos. Só um Deus generoso, maravilhoso, pode abençoar ímpios por causa da presença do teu povo. Nós pedimos, Senhor, que essa graça, ela chegue ao coração das pessoas que amamos
Não somente, Senhor, concedendo favores imediatos, mas produzindo, sobretudo, o arrependimento, a salvação, a transformação de vida. Nós desejamos de todo o coração, Senhor, ver aquelas pessoas que amamos convertidas aos seus pés, transformadas, remidas. Faça isso, Pai, e nós iremos glorificar o teu nome. Senhor, nós também oramos em favor dos cônjuges que são casados com pessoas que ainda não se converteram. Nós oramos para que o Senhor renove as forças, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê a essas pessoas ânimo renovado e que elas sejam, Senhor, colunas espirituais dentro do próprio lar. Nós também oramos pelos casais que estão passando por dificuldades, que estão considerando a separação, o divórcio. Senhor, tenha misericórdia, Pai, que essas pessoas tomem o casamento como sendo uma aliança, não feita apenas com homens, mas com o Senhor. E elas mantenham esse casamento de forma dedicada, buscando, Senhor, ser um cônjuge melhor, confiando em Ti e se entregando em amor ao cônjuge. Nós oramos, Senhor, também pelas pessoas que passam por violência doméstica, por aqueles que estão passando por problemas terríveis dentro do lar. Nós clamamos pela Tua misericórdia e que se há, Senhor, pessoas nessa condição em nossa igreja, permita, Senhor, que a Tua misericórdia visite essa casa e que o Senhor traga à luz, ao nosso conhecimento, essas informações, para que como igreja do Senhor nós sejamos instrumentos Teus para agir nessas famílias. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.